Capítulo 4, Parte 1. Que mudanças podemos esperar? Que vantagem obtemos através de uma vida cheia do Espírito Santo? O que perdemos quando não oramos pelo Espírito Santo? Uma comparação entre o cristianismo carnal e o espiritual. Algumas das consequências do cristianismo carnal que nos afetam individualmente encontram-se enumeradas a seguir. 1. Nesta condição, o indivíduo não está salvo. Romanos 8, 6-8, Apocalipse 3, 16. 2. O amor de Deus, amor ágape, não está presente nesta pessoa. Romanos 5, 5 e Gálatas 5, 22. O indivíduo é completamente dependente do amor humano. Os desejos da carne permanecem. Gálatas 5, 16. 3. O poder do pecado permanece. Gálatas 5, 16 e Romanos 8, 2. 4. A pessoa não é fortalecida com poder segundo as riquezas da sua glória. Efésios 3, 16 e 17. 5. Cristo não habita na pessoa. 1 João 3, 24. 6. A pessoa não recebe o poder para testemunhar de Cristo. Hebreus 1, 18. 7. A pessoa atua de maneira humana, causando rivalidades e tensões. 1 aos Coríntios 3, 3. 8. Em geral, o indivíduo apresenta dificuldades ao ser admoestado. 9. Sua vida de oração provavelmente é inadequada. 10. A pessoa tem apenas habilidades humanas para perdoar e não guardar rancor. O cristianismo carnal faz com que o homem haja em seu estado natural. Paulo disse: não estão sendo carnais e agindo como mundanos? 1 aos Coríntios 3, 3. Algumas vezes, suas ações podem soar como as de uma pessoa espiritual, porém este indivíduo vive acreditando em suas próprias forças e habilidades. O cristão espiritual experimenta a plenitude de Deus. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 16-21. Os efeitos do cristianismo segundo a carne. Eu sinto muito pelas perdas que ocorreram em minha família e nas igrejas que trabalhei como resultado de minha falta do Espírito Santo. De fato, quando o assunto é vida espiritual, não conseguiremos guiar ninguém por um caminho que nunca trilhamos. Devemos estar cientes de que a falta do Espírito Santo cresce e se multiplica nas pessoas e famílias que compõem a igreja. Crianças e jovens. O cristianismo carnal abre portas para uma vida cristã liberal. Com boas intenções, porém leigas, o indivíduo busca uma maneira lícita fazer o que não lhe é permitido. Será esta a razão pela qual estamos perdendo nossos jovens? Será que por ignorância ou por outro motivo temos sido exemplos de cristãos carnais para nossas crianças e jovens?
Será que, como consequência, eles se tornaram carnais e agora precisam lutar contra o desânimo espiritual? Será esta a razão pela qual muitos não levam a igreja a sério e acabam deixando-a? Pouco tempo atrás, um irmão idoso disse à sua igreja: há uma razão para os problemas que existem hoje em nossa vida e na vida dos nossos jovens. As gerações anteriores têm falhado quando o assunto é experiência pessoal e compreensão do Espírito Santo. Vale a pena recordar as consequências de estar morno, ou seja, não estar completamente entregue a Cristo. Cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é bom mundano, nem bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Nossa alta vocação, 346. Por outro lado, se estamos espiritualmente vivos, poderemos mostrar às nossas crianças como obter ajuda divina. Ellen White disse algo maravilhoso: ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora, a fim de executar os seus propósitos. Pela oração, podeis adquirir uma experiência que faça de vosso ministério em prol dos vossos filhos um perfeito êxito. Orientação da Criança, página 40. Nós ensinamos nossos filhos a orar, mas será que os ensinamos a pedir diariamente pelo Espírito Santo? Ou será que nós mesmos não sabemos como fazer isso? Durante algum tempo, eu e minha esposa não sabíamos. Agradeço a Deus por ser misericordioso e compreender nossa falta de conhecimento. Mas, como consequência, quanto foi perdido? Que crianças maravilhosas terão os pais espirituais quando os seus filhos também se entregam diariamente a Jesus e clamam pelo Espírito Santo. Você promove um ambiente de amor divino ou apenas é bondoso com o próximo? Que diferenças existiriam em instituições como o casamento, a família e a igreja local e mundial, na presença de cristãos espirituais ou carnais? O que acontece quando não suplicamos pelo poder de Deus na busca por uma vida disciplinada? E quando falta o amor de Deus e o poder do pecado não é quebrantado? E as coisas que estão presentes apenas através da graça de Deus? Os cristãos carnais e conservadores tendem a criticar. Isto não é bom. Mesmo que tenhamos que falar dos mandamentos de Deus, devemos ao mesmo tempo entender que a mudança verdadeira parte do interior da pessoa. Os liberalistas tendem a encarar as coisas de maneira frívola e se adaptar aos costumes mundanos. Deus não concorda com isto também. Joseph Kaider identificou da seguinte maneira a condição geral da igreja de hoje em dia: letárgica, superficial, mundana, sem generosidade, com ministros exaustos, sem jovens, com autodisciplina fraca, com planos sem propósitos ou resultados e com uma falta crônica de homens fortes e dedicados. A razão para o nosso problema é a falta de conexão com Jesus. João 15, 1-5. E nossa demasiada confiança em nossos esforços humanos. Zacarias 4, 6. Kaider completa dizendo que a solução é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Atos 1, 8. Jesus nos deu um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.
João 13, 34 e 35. Amar como Jesus ama significa amar com amor divino, ágape. Só podemos fazer isso quando estamos cheios do Espírito Santo. Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo, eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não o pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Atos dos Apóstolos 308. Acredito que a diferença seja entre apenas ser bondoso com o próximo e ir mais além, amando com o amor de Deus. Ellen White nos dá uma boa pista. Ao demonstrar o ornamento de um espírito manso e quieto, 99% dos problemas que tão terrivelmente amargam a vida seriam evitados. Testemunhos para a Igreja, volume 4, 348. A palavra de Deus indica algo acerca da vida matrimonial em 1 aos Tessalonicenses 4, 3 a 8. Entre outras coisas, esses versículos falam acerca de uma vida matrimonial em santidade e respeito, em contraste com a paixão desordenada dos gentios. Levando em conta que o autor menciona uma vida de santidade cheia do Espírito Santo 3 vezes, fica claro que o relacionamento com o Espírito Santo pode e deve mudar nossos relacionamentos conjugais. É propósito de Deus que nossa vida matrimonial seja plena e feliz. Será que isso não nos mostra que Deus quer nos ajudar e tratar uns aos outros com amor e ternura ao invés de uma paixão desordenada? Jesus orava pela unidade de seus discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. William G. Johnson disse: muitos adventistas necessitam compreender o que significa ser um com Cristo. No passado, provavelmente não demos importância suficiente a isto, ou talvez tenhamos compreendido mal. Quando o povo de Deus é um na união do Espírito, todo o farisaísmo e toda a justiça própria, que foram o pecado da nação judaica, serão expelidos de todos os corações. Cristo está em nós quando estamos cheios do Espírito Santo. O cristianismo espiritual contribui na resposta de nossas orações feitas ao Senhor. O molde de Cristo estará sobre cada membro e seu corpo, e seus filhos serão novos odres, nos quais pode ele derramar seu vinho novo, e este não os romperá. Deus revelará o mistério oculto desde todos os séculos. Ele revelará quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 386. A disciplina na igreja. Você acredita que a disciplina eclesiástica seria aplicada de forma diferente se houvesse o amor de Deus? Que tipo de decisões seriam tomadas por uma igreja composta principalmente de cristãos carnais ou por um pastor carnal? Ao lembrar do meu trabalho como pastor, tenho a impressão de que os membros das igrejas espirituais muitas vezes ajudavam os irmãos que caíram em pecado a perceber o seu erro e se arrepender. A disciplina cumpre o seu papel quando a pessoa se arrepende e confessa seus pecados. Algumas vezes, os cristãos carnais tendem a utilizar a disciplina como forma de castigo e até mesmo para exercer um poder abusivo.
Mateus 18, 15 a 17, 1 aos Coríntios 3, 1 a 4, 2 aos Coríntios 10, 3, Judas, versículo 19. A divina palavra profética para os últimos dias. Deus tem o costume de revelar seus planos importantes através dos profetas. Amós 3:7. Por essa razão, ele concedeu mensagens proféticas a respeito do tempo do fim a Ellen White. Uma vez que muitas coisas do passado mudariam completamente, é importante e necessário ter essa informação adicional e relevante sobre a vinda de Deus. Podemos dizer que é uma atualização. De acordo com Ellen White, essas mensagens seriam relevantes até a segunda vinda de Jesus Cristo, pois seus conselhos incluem mudanças de estilo de vida, admoestações, exortações, etc. Uma pessoa espiritual aceita mais facilmente esses conselhos do que uma pessoa carnal. Mas, só porque alguém leva esses conselhos a sério, não quer dizer que esta pessoa seja espiritual. Vamos sabiamente refletir nas palavras de Deuteronômio 18, verso 19. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Isto mostra claramente que a mensagem de um verdadeiro profeta não é a respeito do profeta em si, mas é sobre o próprio Deus. Como poderemos saber se a pessoa é um verdadeiro profeta? A palavra de Deus nos dá 5 características. Um verdadeiro profeta deve ter todas as 5. 1. Seu estilo de vida. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Mateus 7, 15 a 20. 2. Cumprimento das profecias. Deuteronômio 18, 20 e 21. Com exceção das profecias condicionais feitas por Jonas, por exemplo. 3. Possui um chamado de fidelidade a Deus e à palavra de Deus. Deuteronômio 13, 1 a 5. 4. Reconhece a Jesus como homem e como Deus. 1 João 4, 1 a 3. 5. Está de acordo com os ensinamentos da Bíblia. João 17, 17. Todos os mandamentos de Deus, incluindo seus conselhos através dos profetas, são para o nosso bem. Por isso são tão valiosos. É por essa mesma razão que as pessoas espirituais podem obedecer através do poder de Deus com alegria, sabendo que isso irá contribuir para uma vida de êxito. Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Segundo livro das Crônicas 20, 20. Um dos guias de estudo da Escola Sabatina diz o seguinte a respeito da relação entre uma vida com o Espírito Santo e sobre as palavras de um verdadeiro profeta. Quem rejeita a palavra profética se fecha para as instruções do Espírito Santo. As consequências hoje não são diferentes das do passado. Perda do relacionamento com Deus e abertura para as influências negativas. Planejamento, estratégia. Uma tarefa importante da igreja e de seus líderes é encontrar boas soluções e métodos para fazer os deveres da igreja e do trabalho missionário. Tudo é uma questão de planejamento e estratégia. Basicamente, trata-se de buscar o fortalecimento espiritual da igreja e alcançar mais e mais almas. Faz 70 anos que eu me batizei. Fui membro ativo da igreja por 22 anos, líder de jovens, líder da escola sabatina, do ministério pessoal e primeiro ancião. E fui pastor por 48 anos. Eu e minha igreja desenvolvemos uma grande quantidade de programas e métodos ao longo de minha carreira. Trabalhamos muito. Neste contexto, penso nas palavras de Dwight Nelson na Conferência Geral de 2005.
Nossa igreja desenvolveu rituais admiráveis, planos e programas, mas se não admitimos finalmente a falência espiritual, falta do Espírito Santo, que tomou conta de muitos de nossos ministros e líderes, nunca iremos além do nosso cristianismo nominal. Dennis Smith disse o seguinte ao abordar esse tema: não tenho nada contra os planejamentos, programas e métodos, mas temo que estejamos dependendo apenas destas coisas para continuar a obra de Deus. Os planejamentos, programas e métodos não terminarão a obra de Deus. Nem os grandes oradores, nem os maravilhosos concertos cristãos, nem as transmissões via satélite terminarão a obra de Deus. O Espírito de Deus terminará a sua obra. O Espírito de Deus falando e trabalhando através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Batismo, alcançando almas. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é um requisito crucial para o alcance de almas para Cristo. Na Alemanha, temos de um lado igrejas que estão crescendo e do outro lado igrejas que se estabilizaram ou estão diminuindo de tamanho. Entretanto, em nível mundial, o número de membros em nossa igreja tem aumentado 20 vezes nos últimos 60 anos. Podemos encontrar várias razões pelas quais este fenômeno está acontecendo na Alemanha, mas para mim há apenas uma razão óbvia: o Espírito Santo. Naturalmente, é um problema que nos preocupa muito. Temos desenvolvido e adaptado muitos planos e programas, porém vemos que a falta do Espírito Santo na obra de Deus tem nos levado a perder uma grande quantidade de tempo, já que acabamos seguindo caminhos desnecessários ou inúteis. Duas citações de Ellen White ilustram esta situação. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Testemunhos para a Igreja, volume 6, 370. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria 100 de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Testemunhos para a Igreja, volume 9, 189. Por outro lado, pessoas que não estão completamente preparadas são batizadas. Ellen White disse: o novo nascimento é uma experiência rara nesta era do nosso mundo. Esta é a razão pela qual há tanta confusão nas igrejas. Muitos assumem o nome de Cristo e são profanos e impuros. Estes foram batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu, portanto, não há uma ressurreição para a vida nova em Cristo. Manuscripts 148. Isto foi escrito em 1897. Como está a situação hoje em dia? O problema é que quem não nascer de novo não estará cheio do Espírito Santo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Podemos ver que a falta do Espírito Santo nos afeta em todas as áreas da vida. O Espírito Santo e a pregação. Deus nos disse o seguinte sobre a importância do Espírito Santo e a pregação. A pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Este é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida.
Uma pessoa pode ser capaz de apresentar a letra da palavra de Deus, pode estar familiarizada com todos os seus mandamentos e promessas, mas a menos que o Espírito Santo impressione o coração com a verdade, alma alguma cairá sobre a rocha e se despedaçará. A mais esmerada educação, as maiores vantagens não podem tornar uma pessoa um veículo de luz sem a cooperação do Espírito de Deus. O desejado de todas as nações, 475. A pregação não acontece somente durante o sermão, mas acontece também nas palestras, estudos bíblicos e pequenos grupos. Randy Maxwell disse: "A verdade é que estamos morrendo de sede devido à falta de contato com o Deus vivo." My People Pray, página 11. Será que a falta do Espírito Santo também é a causa do nosso temor? Será que Emílio Knechtel está correto ao dizer: "Por que não temos êxito em virar esse mundo corrupto de cabeça para baixo?" A resposta é que nossas convicções estão distorcidas. Temos medo do conflito, medo de perder nossa reputação e medo de perder nossa vida. Então ficamos em silêncio e nos escondemos. Ficamos com medo de proclamar com amor e poder o Evangelho ao mundo. A solução para este problema encontramos em Atos 4:31. "E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus." A palavra de Deus e nossa literatura. Ellen White disse o seguinte a respeito de nossa literatura: "Se a salvação de Deus está com quem escreve para um jornal, o leitor desse jornal sentirá o Espírito Santo através do texto. Um artigo escrito em espírito é revalidado pelos anjos que transmitem este sentimento espiritual para os leitores. Mas se o artigo foi escrito quando o autor não estava vivendo completamente para a glória de Deus ou completamente entregue a Ele, os anjos sentem esta perda com tristeza. Eles viram as costas, pois não conseguem impactar o leitor, já que Deus e seu Espírito não estão no texto. As palavras são bonitas, mas falta a cálida influência do Espírito de Deus." Quero chamar sua atenção e enfatizar o seguinte: obviamente não é que tudo o que fizemos tenha sido ruim, de maneira alguma. Temos desenvolvido bons planos e coisas muito boas. Deus certamente tem abençoado nossos esforços humanos na medida do possível. Mas a pergunta mais importante é a seguinte: será que abordamos essas tarefas como cristãos carnais ou espirituais? Uma coisa é certa: se nós nos esforçarmos para buscar soluções sendo carnais, investiremos muito tempo em vão. Faremos muitas coisas, porém elas serão inúteis. O Espírito Santo. Sem chuva temporã, não há chuva serôdia. A chuva temporã e o derramamento do Espírito Santo nos trazem a maturidade espiritual necessária para no futuro recebermos a chuva serôdia. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas, a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. A fé pela qual vivo, página 332. O Espírito Santo e a santificação. Esta obra, santificação, unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. O Grande Conflito, 469. Será que podemos fazer uma grande obra missionária sem o Espírito Santo?
Será que as grandes instituições, programas evangelísticos de sucesso e estratégias missionárias poderosas poderiam se desenvolver sem o Espírito Santo? Andrew Murray, um grande missionário da África do Sul, sabia que isso era possível e que, de fato, esse cenário era a realidade na maior parte do mundo cristão. Ele escreveu: posso pregar, escrever, meditar ou deleitar-me em estar ocupado nas coisas da palavra de Deus e de seu reino. Mesmo assim, o poder do Espírito Santo pode estar claramente ausente. Temo que se observássemos as pregações em toda a Igreja de Cristo e perguntássemos por que há pouquíssimo poder de conversão através da pregação da palavra? Por que trabalhamos tanto e obtemos pouco sucesso para a eternidade? Por que a palavra tem tão pouco poder para edificar os crentes em santidade e consagração? A resposta é a ausência do poder do Espírito Santo. Por que isso acontece? Não há outra razão. A carne e a energia humana tomaram o lugar que o Espírito Santo deveria ter. Leia Gálatas 3:3. O Espírito Santo e a saúde. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 aos Coríntios 3:16 e 17. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 aos Coríntios 6:19 a 20. Ver também Êxodo 15:26. As pessoas cheias do Espírito Santo são o templo de Deus. Você já parou para pensar nas implicações que isto tem em sua vida? O templo é o lugar onde Deus mora. Deus disse a Moisés: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Êxodo 25:8. Se levarmos a sério esta declaração, o cuidado com a nossa saúde e com o nosso estilo de vida se tornará uma parte intencional no nosso discipulado. Nosso corpo pertence a Deus. Você tem cuidado da propriedade de Deus? Sim, devemos tratar nosso corpo cuidadosamente, de acordo com as instruções de Deus. Isto requer certo grau de disciplina. Alguém que está cheio do Espírito Santo pode praticar essa disciplina com alegria e felicidade. A recompensa é saúde física, mental e espiritual. Já para aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, isso será mais difícil e desvantajoso. Deus espera que sejamos tão saudáveis quanto possível, de corpo e alma, para a sua glória, para seu serviço e para nossa própria felicidade. Nesta área, estar cheio do Espírito não é algo substantível. Quando Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo, ele se torna o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. A cura de Deus é sempre o melhor para a pessoa e o melhor para a glória de Deus. Isto poderia levantar a pergunta: o médico divino cura a todos? Uma senhora veio do Camboja como refugiada e foi ao Hospital da Missão, que se localiza em um campo de refugiados na Tailândia. Ela estava vestida como uma monja budista. Quando chegou, pediu para ser tratada pelo Dr. Jesus, pois lhe falaram a respeito dele.
Ela colocou sua confiança nele e foi curada de corpo e alma. Quando voltou para o Camboja, pôde ganhar 37 pessoas para Cristo. Durante a enfermidade do fiel rei Ezequias, o Senhor enviou-lhe uma mensagem: "Vou te curar." 2 Reis 20, 1-11. Por que não curá-lo com uma única palavra, ao invés de pedir ao rei que aplicasse uma pasta de figos? Será que o Senhor espera de nós participação no processo de cura através de remédios naturais, mudanças na nossa dieta, exercício físico, descanso, etc.? Por que Deus não curou Paulo, mas o deixou com um espinho na carne? O próprio Paulo disse: "E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar." 2 aos Coríntios 12, 7-10. Entretanto, Ellen White nos diz: a influência do Espírito de Deus é o melhor remédio que pode ser recebido por um homem ou uma mulher doentes. O céu é todo saúde, e quanto mais plenamente forem compreendidas as influências celestiais, tanto mais certa será a recuperação do crente enfermo. Medicina e Salvação, página 12. Certo homem de negócios me escreveu algo extraordinário. Ele havia participado de vários seminários de saúde que não o ajudaram muito. Entretanto, quando ele começou a orar diariamente pedindo pelo Espírito Santo, sentiu uma mudança completa. Ele adotou um novo estilo de vida saudável e a dieta vegetariana. Será que isso não nos mostra que o estar cheio do Espírito nos motiva, fortalece e nos dá ânimo para aceitar um estilo de vida saudável? Uma irmã que leu a respeito desta experiência comentou o seguinte: através da minha entrega completa a Jesus, Deus mudou completamente minha vida em apenas um mês. Na manhã seguinte, fiz minha oração de entrega. Fui à cozinha e fiquei frente a frente com a cafeteira. Sacudi minha cabeça e disse a mim mesma: de hoje em diante não bebo mais café. No passado, isso seria impossível. Ao tentar deixar a cafeína, eu tinha fortes dores de cabeça por vários dias. Eram fortes sintomas de abstinência. Desta vez, eu não tive tempo de pensar nas consequências da minha decisão. Eu só sabia que não queria mais beber café. Hoje eu não tenho mais vontade de tomar café. Este é apenas um exemplo das muitas mudanças que podem acontecer na sua vida. Uma vida cheia do Espírito Santo promoverá a reforma de saúde. É uma questão de ter acesso à informação junto com o poder para mudar. Don McIntosh, diretor do New Star Global em Weimar, Califórnia, disse: nossa real necessidade hoje em dia é muito maior do que apenas a falta de educação sobre saúde. Temos excelentes informações a respeito. O que precisamos é obter a informação somada ao poder para colocá-la em prática, ou seja, o poder para mudar. O Dr. Tim Howe disse: o trabalho do médico missionário não é apenas educar sobre saúde. Este conhecimento não cura, assim como a lei de Deus por si só não salva. Para alcançar a santidade e salvação, deve-se experimentar o poder transformador de Deus. Finalmente, eu gostaria de perguntar: e as curas milagrosas? Será que podemos esperar por elas sem estarmos cheios do Espírito Santo? Ver Marcos 16, 17 e 18, Tiago 5, 14 a 16. Preparação para a segunda vinda de Cristo. A comunhão íntima com Jesus através do Espírito Santo é necessária para estarmos prontos para a segunda vinda de Jesus ou para a nossa morte. Isso não é substituível. Se Cristo vive em mim através do Espírito, então estou preparado através de sua graça. Isso se reflete em várias áreas:
Se Cristo vive em mim através do Espírito, então estou preparado através de sua graça. Relação pessoal com Cristo. Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." João 17:3. O verbo conhecer tem um significado mais profundo no original bíblico do que em português. Significa compromisso completo, amoroso e mútuo. Este só existe quando o Espírito Santo está presente em nossa vida. Esta ideia é expressa no seguinte parágrafo: devemos manter uma conexão viva com Deus. Devemos estar revestidos do poder que vem do alto, mediante o batismo do Espírito Santo. Não há outro auxílio mais eficaz. Só assim alcançaremos um padrão mais elevado. Review and Herald, 5 de abril de 1892. Na parábola das 10 virgens, Jesus disse às moças loucas: "Não as conheço." Qual foi a razão? Porque a falta de azeite representa a falta do Espírito Santo. Mateus 25, 1-13. Aqueles que crucificaram Jesus tinham muito conhecimento sobre o Velho Testamento, mas a má interpretação os impediu de buscar uma relação pessoal com Jesus. Será que entendemos que a última geração necessita ter íntima conexão com Deus para poder enfrentar as circunstâncias dos dias do fim? Justificação pela fé. A mensagem dos 3 anjos, a última mensagem de Deus à humanidade, é a respeito da proclamação do Evangelho eterno. Apocalipse 14, 6 e 7. Qual é a essência desta mensagem que o mundo todo deve ouvir? É a justificação através da fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Aqueles que proclamarem esta última mensagem com poder devem experimentar este mesmo poder. Estes devem conhecer e experimentar a justificação por meio da fé e ter Jesus como Salvador e doador do perdão para os nossos pecados. Somente quando nossa vida estiver cheia do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo poderá operar em nós a obediência. Quando Jesus morar em nossos pensamentos, conversas e ações, obedeceremos aos mandamentos de Deus. É desta maneira que o mundo será iluminado através da mensagem. Apocalipse 18, 1. Amor pela verdade. Se nossa vida está cheia do Espírito Santo, amaremos a verdade, desfrutaremos do estudo da Palavra de Deus e colocaremos em prática as verdades que descobrimos. Mas o que acontece quando não permitimos que o Espírito Santo nos controle? 2 aos Tessalonicenses 2,10 diz: que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Os seguidores de Jesus que têm o amor pela verdade em seu coração não podem ser enganados. Como obtemos esse amor? Só podemos tê-lo quando Cristo Jesus vive em nós através do Espírito Santo. Romanos 5,5 mostra que este amor que está em nosso coração vem do Espírito Santo. Efésios 3,17 nos diz que estaremos arraigados e fundados em amor através do Espírito Santo. E em João 16,13, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Isso nos mostra claramente que é necessário ser um cristão espiritual para poder ter o amor pela verdade. Será que temos problemas hoje para amar a verdade, a palavra de Deus e as escrituras proféticas?
Reflita nos dias que estão por vir. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha a ceder à evidência dos seus sentidos? O grande conflito 625. Deus não nos pede para descobrirmos toda a verdade, mas nos pede para amarmos a verdade. Frutos do Espírito ou da carne. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo presente na alma. Não podemos ver a Cristo ou falar com Ele, mas seu Espírito está conosco em qualquer lugar. Ele trabalha dentro e através de todos os que receberam a Cristo. Quando o Espírito mora em nós, são revelados os frutos do Espírito. Adventist Bible Commentary, volume 6, página 1112. Gálatas 5, 22 e 23. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Efésios 5, 9. Bondade e justiça e verdade. Gálatas 5, 16 a 21, nos ensina que o poder do pecado sobre nós será vencido pelo poder do Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Dons espirituais. Quando falamos a respeito de dons espirituais, nos referimos àqueles concedidos pelo Espírito Santo, mencionados em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. Dons que geram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, aqueles que fazem milagres, os que curam, os que ajudam, os que administram e os que têm o dom de línguas. Esses dons ajudam a aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, validam o testemunho da igreja e concedem orientação e liderança. O Espírito Santo também concede dons diferentes com diferentes propósitos: inteligência, ciência, arte e arquitetura. Êxodo 31, 2 a 6 e primeiro livro das Crônicas 28, 12 e 19. Quando queremos nos tornar discípulos de Jesus, devemos render a Ele tudo o que temos e somos. Todos os nossos talentos, sejam herdados ou adquiridos, devem ser colocados à sua disposição. Ele pode nos dar mais talentos ou desenvolver nossas habilidades naturais. Será que podemos ter dons espirituais quando nos falta o Espírito Santo? A decisão é de Deus ou das pessoas? Nossa igreja, em nível mundial, tem estruturas democráticas, porém ela nunca funcionou como uma democracia popular. O objetivo principal de se chegar a uma decisão mediante a votação é que cada indivíduo escute a voz de Deus e vote de acordo com ela.
Ao escutar a voz de Deus, sua vontade será revelada através do voto. Normalmente, oramos antes de começar qualquer reunião diretiva. Frequentemente, antes de realizar a votação, é oferecido um tempo livre para a oração pessoal e, deste modo, cada pessoa saberá claramente a vontade de Deus. Neemias disse: "Então o meu Deus me pôs no coração." Neemias 7:5. E Ellen White comenta a respeito de Neemias capítulo 1. Enquanto ele orava em sua mente, se formava um propósito santo. Será que um cristão carnal pode ouvir a voz de Deus? Se ele não entregou sua vida completamente ao Senhor, certamente que não ouvirá nenhuma resposta. Salmo 66:18, Salmos 25:12. De uma perspectiva humana, quando um cristão carnal vota usando suas melhores habilidades e conhecimentos, tudo bem. Mas quando os acordos são escondidos e baseados em conveniência pessoal, isso se torna manipulação, jogo de poder e pecado. Os líderes têm uma influência muito grande na obra de Deus. Definitivamente, haverá grande diferença se os líderes, irmãos e irmãs, forem chamados por Deus ao invés de serem escolhidos por votos humanos. Isto também pode ter grandes consequências. Enquanto eu lia um livro a respeito da oração, me dei conta de que podemos pedir a Deus que nos mostre o caminho que devemos andar. Salmo 32:8. O escutar a voz de Deus em silêncio mudou minha vida completamente. Falo desta experiência em um artigo com o título de Negociador a Pastor. Há também um ótimo sermão em áudio do pastor Kurt Hassel, Como Tomar Boas Decisões. Existe outro sermão muito profundo, escrito há muitos anos por Henry Drummond, Como Posso Conhecer a Vontade de Deus? Leia a seguir uma experiência que aconteceu no dia 23 de outubro de 2014. O Centro Missionário Country Life Institute, Áustria, em Carinthia, Áustria, precisava tomar uma decisão se deveriam ou não construir um edifício adicional. Havia muitas razões a favor e muitas contra. A pergunta principal era: qual é a vontade de Deus? Paramos de discutir os prós e contras e começamos o primeiro de 10 dias de oração clamando ao Senhor pela preparação para ouvir a sua voz. Precisávamos de uma resposta até a reunião de oração que aconteceria no dia 23 de outubro. A reunião de oração contou com mais de 20 participantes. Depois de orarmos em grupo, cada pessoa perguntou ao Senhor silenciosamente, através de uma oração pessoal, se deveríamos ou não construir. As respostas foram compartilhadas com um grupo da seguinte maneira, escrevendo mais para construir e menos para não construir, e 0 se não tinham resposta. E interrogação, juntamente com outro símbolo, se não tivessem certeza da resposta. O resultado foi a evidência da forma maravilhosa como Deus conduz. 14 positivos, 6 resultados incertos e 4 folhas de papel em branco. 2 respostas não estavam claras, por isso não foram levadas em conta. Desta maneira, a vontade de Deus se tornou evidente. Deveríamos construir. Estou convencido de que nos últimos dias buscaremos cada vez mais o conselho direto de Deus. Joel 2, 28 e 29 nos mostra isso e Ellen White comenta: precisamos ouvir individualmente sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. O Desejado de Todas as Nações, página 253. Dinheiro. Que diferenças existem entre os cristãos carnais e espirituais em relação à ganância e o uso do dinheiro?
Será que nós nos vemos como donos dos recursos ou como mordomos de Deus? O amor do dinheiro e o amor da ostentação têm transformado esse mundo num covil de ladrões e criminosos. As Escrituras indicam a ganância e opressão que prevalecerão precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Profetas e Reis 334. Os anjos de Deus protegem o seu povo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem aos justos do poder maligno. O grande conflito, 512. Ao falar sobre pessoas tementes a Deus, seguidoras de Cristo, justos que estão sob a proteção de Deus, isso se aplica a todos aqueles que se consideram cristãos? Isso inclui também todos aqueles que não entregam sua vida por completo a Jesus Cristo? Certamente se aplica às crianças, porque Jesus disse em Mateus 18, 10: Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Davi, que confiou a sua vida completamente a Deus, sabia que não havia razão para temer. Ele disse: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Eu recomendo a leitura do capítulo 31 do livro Grande Conflito. É a respeito do ministério dos anjos bons. Será uma grande alegria para cada filho de Deus. Comentário final. Só temos estudado algumas poucas áreas, porém existem muitas outras da vida e fé que podem ser analisadas. As seguintes palavras aplicam-se a todas elas. Mesmo com suas diferenças, notamos que não existe uma única área que não obtenha vantagens com a presença do Espírito Santo. Por outro lado, não existe nenhuma área que não obtenha desvantagens com a falta do Espírito Santo. Será que isso não deveria ser uma grande motivação para dedicarmos nossa vida diariamente a Deus? E também pedir a Ele que derrame sobre nós o seu Espírito constantemente? Alguns anos atrás, um avião Boeing 707 saiu do aeroporto de Tóquio rumo a Londres. A viagem começou bem, era um dia ensolarado com o céu limpo. Depois de alguns minutos, os passageiros já podiam avistar o Monte Fuji, localizado no Japão. Repentinamente, o piloto teve a ideia de voar em círculos para que os passageiros pudessem desfrutar da exótica paisagem. Ele deixou a rota do voo designada e optou por voo visual. Durante o voo visual, o piloto dispensa a segurança oferecida pela torre de controle e depende completamente do que está apenas ao alcance de sua visão. O piloto viu a montanha abaixo dele. Seu altímetro indicava 13.000 pés, mas ele não viu os ventos de outono e as rajadas que violentamente envolviam o Monte Fuji. O Boeing 707 não era projetado para suportar esse tipo de vento. O avião se partiu no ar e caiu. Infelizmente, todos os passageiros morreram. O cristão, segundo a carne, vive no mundo visual. Ele toma todas as decisões e, apesar de suas boas intenções, irá fracassar. O cristão espiritual vive através do Espírito Santo em uma relação de amor e confiança com o seu Senhor. Isto o levará seguro ao seu destino final. Oração. Pai nosso que estás nos céus, te agradeço pela presença de Jesus e a diferença positiva que o Espírito Santo causa em nós e em nossa obra. Por favor, abra meus olhos para que eu veja a obra do Espírito Santo. Por favor, dá-me vida plena através dele, a vida que Jesus quer me dar.
Por favor, ajuda-me a encontrar no capítulo seguinte a chave para solucionar problemas e colocá-la em prática. Obrigado. Amém.